Olá, pessoal. Nós vamos discutir então o segundo artigo, intitulado Para que servem os números? O resumo está dizendo que a gente apresenta os naturais, números naturais, inteiros, racionais e reais. Cada um deles serve para quantificar diferentes tipos de objetos. Eu já vou sempre pular o 1, 2, 3, que é a pergunta padrão. O conteúdo novo começa sempre no 4, no item 4. Essa parte de introdução, eu vou, assim, uma parte mais histórica, que não está, inclusive, nem muito bem detalhada, é só uma curiosidade, né, que os números foram criados para quantificar, porque antigamente, muito antigamente, o, o fazendeiro, dono da terra ali, ele tinha um conjunto de ovelhas, né, e aí ele precisava saber quantas ovelhas ele tinha, então ele pegava uma sacolinha com pedras. Então, assim, passava uma ovelha, ele pegava uma pedra do chão e punha dentro da sacolinha dele. Passava outra ovelha, ele pegava outra pedra e colocava lá dentro. Por mais que não existissem números. Mas ele sabia que tinha uma correspondência de uma pedrinha para uma ovelha. Então, vamos supor que na volta, então entrou uma ovelha, ele tira uma pedra, de repente acabam as ovelhas e sobram, sei lá, 3 pedras, por mais que ele não existisse esse número 3, ele fala, opa, tem uma coisa errada aqui, né? Então, é uma ideia interessante fazer a associação. Mas eu não tenho muito detalhamento histórico, eu já li uma coisa ou outra, mas fica a curiosidade para quem quiser se aprofundar. E aí, para os tempos mais modernos, você usa para fazer cálculos de velocidade, peso, outras grandezas, constrói foguetes, né? E faz um monte de coisa aí com essa, graças à criação dos números. Tá? Então, criação da matemática é uma coisa, uma discussão polêmica, se ela é criada ou inventada. Para mim, ela é, não, desculpa, se ela é criada, inventada, se ela é inventada ou descoberta. Para mim é descoberta, mas a notação é criada. Mas isso é uma outra discussão, e é porque eu recebi uma pergunta numa atividade que falava isso. Eu achei legal essa discussão. Mas eu vou falar criação, por mais que eu tenha a visão de que ela é descoberta, eu vou falar criação, é um abuso de linguagem querendo dizer criação da notação dos números, tá? É um abuso de linguagem que eu falo desse jeito. E aí, quando criou-se os números, foi necessário também organizá-los em conjuntos, porque são números que têm características em comum. Então, você separa números com características em comum em um conjunto, e outros números em outros. Ó, aí aqui, deixa eu falar um pouco desse item 8, que é seguinte, eu coloquei 3 referências principais, que são esse livro de pré-cálculo, que é muito bom, e eu já utilizei bastante em turmas anteriores desta disciplina. Tem essa coleção Shawn, que é muito famosa, porque ela é muito boa para a questão de exercícios resolvidos, embora às vezes a notação, dependendo de qual tema dessa coleção, a notação às vezes não é tão boa, mas ela pode ajudar como como é que fala? Consulta, né? Como consulta, como livro principal, ela não é boa para se usar, mas como consulta, sim. O 3 é um livro excelente que para se estudar, mas tem o porém de que está em inglês. E para alguns pode ser porém, mas eu vejo com o lado bom, porque além de matemática, aprende inglês. Tá? Bom, e depois as outras referências são só dos outros artigos, pré-requisitos anteriores, a imagem que eu usei para referenciar. E eu vou colocar, então, assim, tudo isso, só para entender que. Porque às vezes o aluno pensa que o que eu colocar aqui, todo mundo tem que estudar todas as referências que eu coloquei aqui. As referências são um guia, certo? Estou dizendo assim, olha, havendo necessidade, curiosidade, busca essas referências, vê quais você se adapta melhor e consulta, usa ela para consultar.
E era isso que eu queria dizer. O pré-requisito, e aí para esses artigos seguintes, eu estou sempre fazendo isso, que é colocar os artigos anteriores. Então, por exemplo, para esse artigo aqui, ele tem como pré-requisito o 4, que é matemática zero. Por quê? Porque lá a gente colocou as notações necessárias. Depois, já estudou o 4, então para estudar esse, quem não estudou o 4, vai lá, estuda o 4, depois volta nesse aqui. Aqui, agora, mais especificamente, o conjunto dos números naturais é definido por esse símbolo. Eu acho que isso aqui é até uma repetição um pouco do que estava antes. Então, o que está à esquerda é definido como o que está escrito à direita. Tá? Esse símbolo significa conjuntos naturais, a gente já viu. E eles caracterizam quantidades, né? Você tem uma cesta com maçãs, você vai ter uma maçã, você pode ter nenhuma maçã, então aqui eu vou falar daquela questão do zero. Ó, eu estou dizendo assim, ó, então assim, existem duas maneiras, deixa eu colocar aqui, ó, se você quiser colocar o zero, se quiser colocar o zero, você pode colocar o zero, definir, é só você falar, eu estou definindo os naturais com o zero. Se você definir os naturais com o zero, então quando você colocar o asterisco aqui, ele vai ser o número sem o zero. Então, é muito bem lembrado. Quem perguntou, colocou o asterisco aqui, se tira o zero. Eu poderia ter definido o zero aqui. É que eu estou mais acostumado a não colocar o zero aqui. Mas só por isso. É uma coisa assim, altamente pessoal. Eu vou só enfatizar, como esse material vai ficar disponível, para a pessoa não confundir, ó, essas duas notações, essas duas definições são igualmente válidas. Cada autor escolhe o que prefere, tá? Agora, respondendo aquela pergunta, nessa definição que eu utilizei, em que eu tirei não pus o zero, não faz sentido eu colocar um asterisco, porque o n asterisco vai ser igual a n, porque ele já não tem o zero. Mas a definição é essa, você põe um asterisco no índice superior, em cima, você está tirando o zero. Aí vão perguntando, tá? Eu vou passando os itens. Os números inteiros são compostos pelos naturais, colocando sinal positivo ou negativo antes dele. Então, o sinal que está antes do número, esse sinal ele representa o menos, ele está representando o que torna o 3 negativo é porque o símbolo está aqui. Que é o seguinte, quando você tem o símbolo à direita do número, é porque aí você vai fazer uma operação, que é somar, subtrair. A gente vai ver isso depois. Eu estou vendo bem por partes, assim, os assuntos bem pontuais. Então, esse aqui é para apresentar os números inteiros, são os naturais, porque se a gente pegar, segundo a notação que eu estou utilizando, essa parte aqui vai compor os naturais. E então, por aqui você já vê que os naturais estão contidos nos inteiros. Embora, tudo bem, eu não tenha definido o contido anterior, eu estou só complementando aqui que o conjunto N está contido. Então, esse aqui é o contido, que basicamente significa isso, está dentro. Tá? É um conjunto que está dentro do outro. Tá? Contido é estar dentro.
Alguma dúvida? Para a gente passar para os racionais. Ó, aí eu recebi várias dúvidas essa segunda atividade, eu já recebi várias dúvidas na atividade, no documento, porque isso aqui é uma definição. Porque, quer ver, tinha uma dúvida do porquê do 18, por exemplo. Ah, por que o item 18? É uma definição. Eu vou escrever aqui, ó, depois, quando a gente chegar aqui no 18. Ó, ele chama racionais porque ele lembra de razão, né? O nome. Razão, racionais. Os números racionais são construídos a partir de divisões de números inteiros. Então, eu recebi uma pergunta assim, por quê? Né? Dele perguntar assim, o 16, por que isso? É por questão de organização. Você já criou os naturais, os inteiros, já sabe como é que faz a divisão. Agora você quer um conjunto que tenha a divisão entre eles, entre os inteiros, né? Já contém os naturais. É por mera... Se alguém perguntar assim, ó, por quê? A resposta é por definição e para organizar um novo conjunto. Porque ele vai ser um novo conjunto, ele não vai ser nem um conjunto dos inteiros, eu não vou falar, ele vai ser o dos racionais, o que faz a razão. E aí, ele é chamado de... Ele é aqui, ó, definido, né? Anotação. Então, como é que faz? Vamos fazer assim, no papel. Como é que você vai fazer no papel? Você vai fazer um Qzinho normalzinho e põe uma barrinha assim. Porque, eu não sei, né? Se você ficar desenhando assim, vai ficando meio esquisito. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer o Q normal e faz uma barrinha. O Q normal, faz uma barrinha. O Q normal, faz uma barrinha. E o Q normal, só para dar uma... Tá? Faz o Q e vai uma barrinha, pronto. Já sabe que é o conjunto dos racionais. Porque ele tem essa barra dupla. Então, essa aqui é a anotação. O 18, eu vou colocar uma coisa aqui para eu... O 18 eu recebi perguntas, então eu vou colocar depois essa palavra, definição. Ou então eu escrevo... Ou então eu escrevo, explico melhor isso, mas a palavra-chave aqui é definição. Vou colocar 2 asteriscos para lembrar de alterar no artigo. Porque, assim, ficou solto aqui, mas é por uma questão de minimalismo. Ele foi definido assim, como... Eu pus R de racional, para lembrar. Eu pus N de numerador e D de denominador. Vai ficar fácil lembrar. Então, o R é o N sobre D, tal que N, D pertence aos inteiros. Então, significa, ó, essa leitura aqui, ó, ela tem esse significado. N e D são números inteiros. Com a ressalva de que é importantíssimo trabalhar nesse D diferente de zero. O D não pode ser diferente de zero, porque tem um mandamento na matemática que fala jamais dividar-se por zero. Esse mandamento, nos livros de ensino, na questão de conteúdo de ensino médio, tá ok. Na questão de graduação, também tá ok, vamos dizer assim. Agora, na pós-graduação, você começa a fazer coisas mais loucas. E uma delas é se você tentar dividir por zero. E aí tem outros sistemas numéricos em que... Porque dá infinito se você tentar dividir por zero. Enfim, e aí eu tenho um artigo mais avançado, né, de nível de pós-graduação, quem quiser ler, teria o prazer em compartilhar, em que a gente usa um sistema numérico, que é o conjunto de Cantor, os ômegas, que são infinitos, é o infinito do tamanho do natural, porque tem infinitos maiores, tem infinito maior que outro infinito, é fascinante a teoria dos infinitos. Por exemplo,
o infinito dos números reais é muito maior do que o infinito dos números naturais. É incrível, e você prova isso matematicamente. Mas, enfim, para o contexto do ensino médio, para o contexto da graduação, não pode dividir por zero. Mas saiba que existem maneiras de você burlar, né, entre aspas, assim, isso aí. Quem tiver interesse, fala comigo que eu passo, eu sou entusiasta da divisão por zero. Sou quase embaixador da divisão por zero, então pode falar comigo. Mas isso é uma definição. Por isso que põe essa coisa aqui. Mas, assim, nesse sistema numérico, reais, racionais, não pode dividir por zero. O que eu estou falando que você pode dividir, se você for para um outro sistema numérico, que tem outras propriedades, a aritmética lá é muito louca, a soma é diferente da subtração, se você soma pela direita é diferente de somar pela esquerda, se você multiplica pela direita é diferente de multiplicar pela esquerda, se você subtrai, você chega num limite que você não subtrai mais, se você soma, não, você pode somar infinitamente. É outra aritmética, é outro conjunto numérico. Aqui para os reais, para os naturais inteiros, racionais, irracionais, os reais e os complexos, é sim proibir dividir por zero. Então, aí, o pessoal que quer ler, ó, é uma regra sagrada para esse conjunto numérico, perfeito. Tem até um mandamento, jamais dividirás por zero. O problema é que depois que você descobre esse sistema numérico, esse jamais fica um jamais bem entre aspas. Mas aí o Eduardo que falou que quer ler, me pede lá no... Talvez eu estava pensando em colocar no Classroom uns conteúdos optativos e colocar lá os links dos artigos. Tá? Talvez eu faça isso, mas eu quero fazer de um jeito que o pessoal não se confunda achando que é material obrigatório. Tá? Acho que eu vou estampar com o nome assim, optativo, caixa alta, para ficar claro isso. E professor? Para não ficar, porque se eu pôr no WhatsApp, me se perde um pouco aqueles links. Pode falar. Agora eu fiquei assim com uma dúvida. Não existe conjuntos sem elementos. Não existe conjuntos realmente vazios, né? Porque eu estava lembrando, a minha primeira dúvida que eu tive sobre você está falando a diferença de contido e pertencer. Aí eu estava lembrando daquele sistema onde eles quebram um conjunto em subconjuntos, que sempre vai dar um valor de 2 elevado a n, ao n, que é o número de elementos do conjunto, né? Eu estava pensando assim, e dentro dele está incluso o conjunto vazio, o subconjunto do vazio. Então, não existe um conjunto que não tem elementos, que mesmo que não tenha elementos, ele vai ter alguma coisa que é o subconjunto vazio, né? Ah, tá. Deixa eu te perguntar, você chegou a ver, você lembra o contexto que você viu isso? Eu acho que eu sei o que você está falando, mas esse 2 elevado a n, porque é o seguinte, ó, mas se você não lembrar, não tem problema, vou procurar, vou responder a sua pergunta. Pode falar. Porque ainda que não tivesse nada, porque esse 2 elevado a n quando nós estamos querendo saber o número de conjuntos contido dentro do outro. De subconjuntos. Quando vai fazer nessa distribuição, chega o valor de 2 elevado a n. E ainda que tenha 0 elementos, 2 elevado a 0 ainda dá 1. Ou seja, ainda que exista um conjunto vazio, ele nunca é vazio porque não tem um elemento tá. vazio dentro dele. Isso muito legal o que você está falando. Não, muito legal o que você está falando. Você viu isso no ensino médio? Foi um pouco disso no ensino médio, mas agora veio um insight aqui na hora da aula e estava pensando nisso. Tá. De ligar conexões neurais. Então, você tem uma conexão boa aí. Não, é o seguinte, isso que você está falando é muito avançado, né? Então, deixa eu só falar uma coisa. Existe, sim, o conjunto vazio. Você está certo no que você falou, mas tem uma partezinha da interpretação que está equivocada, mas eu vou tentar explicar isso de forma que entenda. Aqui é o seguinte, ó. Então, esse símbolo aqui
Na física, um zero cortado, né? Uma bolinha cortada, enfim. Esse aqui é o conjunto vazio. Existe sim, tá? Ele é um conjunto que não tem nada dentro. Você faz desse jeitinho. Ou você escreve esse símbolo, essa bolinha cortada, é conjunto vazio, ou você abre chaves, não coloca nada dentro, fecha chaves. Então, assim, existe, sim, um conjunto vazio que não tem nada dentro. Ocorre que deixa eu ver o que eu ia falar aqui. Eu queria falar uma coisa intermediária para não partir logo para as combinações. Sim, tem uma coisa legal chamada verdade por vacuidade. Naquele livro, eu tenho ele aqui, que é o How to Prove It. Esse livro aqui, ó, é excelente. Aquela referência 1 que eu falei da matemática pura, é esse livro aqui, ó, How to Prove It. Ó, ele tá cheio de... Isso aqui eu abri os teoremas inteiro, esse livro inteiro aqui, né, para poder me tornar um matemático. De fato, ele é um excelente livro para assim, entrar na matemática pura. Mas, assim, então aí tem uma coisa chamada verdade, é que eu não vou poder falar muito sobre isso, mas tem uma coisa chamada verdade por vacuidade. Por exemplo, quando você tem um conjunto vazio, você pode afirmar o que você quiser para os elementos dentro dele, que vai estar é verdadeiro. Se eu falar assim, ó, todos os elementos do conjunto vazio são pares, você fala, isso é falso. Não é, isso é verdade, é verdadeiro, é uma verdade por vacuidade. Como não tem elemento nenhum lá dentro, existe essa coisa na matemática que chama, eu vou deixar aqui anotado só para quem quiser pesquisar, chama verdade por vacuidade. Mas aí tem uma outra coisa que chama power set. Power set é o conjunto de todos os subconjuntos. Então, por exemplo, se você for calcular o power set do conjunto vazio, ele vai ser todos os subconjuntos do conjunto vazio. Então, ele vai ser o conjunto que tem dentro dele o conjunto vazio, que poderia ser escrito assim, tá? Então, por isso que você fala assim, no conjunto vazio, o n é igual a zero. E aí, o 2 elevado a n, que dá 1, né? Que dá 2 elevado a zero, que dá 1, de fato, você tem um conjunto, um conjuntão, vamos chamar assim, que é esse que está abrindo e fechando, com apenas um elemento dentro, que é o conjunto vazio. Então, isso aqui é só uma curiosidade, tá? É muito avançado isso que eu estou falando, mas só para dar um gostinho de que, se quem quiser dar uma aprofundada, eu tentei responder as duas perguntas em uma, porque você mencionou 2 elevado a n, então eu tive que recorrer ao power set. Power set é o conjunto de todos os subconjuntos. Então, o power set do vazio é o conjunto que você pode formar de todos os subconjuntos do conjunto vazio. Mas então viraria esse conjunto com o conjunto vazio lá dentro. Agora, o conjunto vazio não tem nenhum elemento lá dentro, tá? É só para reafirmar uma coisa. Mas, então, voltando para o conjunto não vazio, o 18 é a definição, o 19 é um exemplo, eu pus de cabeça aleatório, assim, menos 2 sobre 3, 7. Aqui é legal colocar uns números, eu quis colocar o 0, colocar o número positivo 7, o número negativo menos 9, e também uma fração e também negativa e outra positiva. Eu quis contemplar esses exemplos para dizer para você ver que os inteiros estão aqui dentro, que inclui os positivos e os negativos, os naturais, que são só os positivos, também estão aqui dentro, porque 7, então por que ele está aqui dentro? Porque 7 é 7 sobre 1, menos 9 é menos 9 sobre 1, então ele é um número racional, só que ele tem o denominador número 1, ele tem o denominador 1, certo? Então eu vou passando aqui, ó,
e vão perguntando. Aqui, ó, nos números racionais, a gente define a seguinte memoriza isso aqui, ó, memoriza isso, tá? Porque é terminologia, tem que memorizar, tem que saber. Em cima é numerador, embaixo é denominador. Em cima é numerador, embaixo é denominador. Faz uma musiquinha, compra um pandeiro, grava no YouTube. E se fizer isso mesmo, manda pra gente. Todo número inteiro, então o inteiro para lembrar é o z, que inclui positivos, negativos e o zero. Inclui negativo, o zero e o positivo. Ele é um número, aquilo que eu falei, né? Ele é um racional com denominador igual a 1. O 22, note que o denominador de um número racional tem que ser diferente de zero, porque o sistema... Ó, então já falei sobre o 22, a divisão, ó, já falei sobre o 23, só que só para mostrar, então, aquilo que eu falei, eu já me adiantei, é das 5 a 8, ó. Então, você vai lá. Cuidado, que isso aqui é um caminho sem volta. Se você lê isso aqui, e é perigoso você se apaixonar pela matemática, e aí já era. Vai querer fazer matemática. O 5 é um artigo mais geral, para falar a divisão por zero. O 6 é um artigo mais específico que usa a ideia de limite. Então, se você nunca viu o limite, você vai ter que abrir um livro de cálculo e ver o que é limite para poder entender o 6. O 7 é um compêndio da aritmética que a gente está fazendo com... São 4 autores doutores, sendo 2 da matemática pura, uma da matemática aplicada, e eu, né, que sou doutorando na matemática, mas depois, esse aqui é fascinante, esse aqui é um artigo matemático-filosófico, mas que precisa entender o 7 para entender o 8, mas você pode ler o 8 como curiosidade, só para saber o que está acontecendo, ainda que não compreenda. O 7 é bem, é umas 17, 18 páginas, ele é bem completo, mostra esse sistema numérico em questão, e peraí. Então, isso é a que finaliza essa parte que eu falei, quem tiver curiosidade de saber como dividir por zero. Depois vem os irracionais. Os irracionais, o que aconteceu? Isso, eu tive uma dúvida muito importante lá na disciplina, na atividade, que perguntou quais eram esses problemas, né? Quais eram esses problemas? E o problema que você não conseguia resolver com os racionais é do tipo x² igual a 2, por exemplo. Porque quando você faz x² igual a 2, o valor de x, que é raiz de 2, pode ser mais ou menos, vou pegar o mais aqui, você não consegue escrever ele como A sobre B, sendo... Vou pôr um tal Q aqui, tal que A e B sejam inteiros. Não existe nenhum número. Dois números inteiros que dê raiz quadrada de 2. Então, esse é um dos problemas que permitiu-se a descoberta, a criação dos números irracionais. Então, isso, o Marcos que perguntou da criação descoberta, é nessa linha. Porque é uma visão... assim, na matemática tem os platonistas e os intuicionistas. Os platonistas, o qual eu me encaixo, a matemática é descoberta.
Para os intuicionistas, a matemática é inventada, tá? Mais ou menos essa diferença. Mas quando eu falo para números específicos, eu sou platonista, mas quando eu falo criação, eu até pus uma barra aí, criação barra descoberta, eu estou usando um abuso de linguagem querendo dizer criação da notação de números, tá? Porque, enfim, é uma discussão legal essa de foi criada ou inventada. Mas esse é o tipo de problema para quem perguntou. Os irracionais, como o próprio, eles não podem ser escritos como a razão de dois inteiros, como o próprio nome já fala. A notação é esse i que então aliás, essa notação não é universal não, tá? Tem gente que usa de outro jeito, mas eu acho que para facilitar eu estou fazendo o i assim, para poder colocar a barrinha dupla, né? Então, eu coloco a barrinha dupla desse igual está aqui. E exemplos de irracionais, que é raízes quadradas, raízes cúbicas, o número π, também se você fizer 1 sobre π, ou seja, onde o π tiver incluído, vai ser irracional. E aí eu coloco um comentário que eu acho incrível, né, essa questão de não poder ser escrito com uma razão de números inteiros. Os números reais, a notação. Como é que escreve na mão? Escreve assim, ó, faz 2 barrinhas e um R. 2 barrinhas e um R. 2 barrinhas e um R. Esse R com 2 barrinhas é o conjunto dos reais. O conjunto dos números reais, ele é união dos racionais com os irracionais. Então, escreve assim. R é a união dos racionais com os irracionais. Racional já inclui inteiros, já inclui naturais, e os irracionais, que não são racionais, juntou, deu os números reais. Aqui eu deixei como pergunta para você associar qual sistema você usa, né? Então, o pessoal deu... se for contar frutas, você vai usar os naturais. Se você for falar em dinheiro, você vai usar os inteiros, ou eu diria até os racionais, porque você vai ter fração de coisa de dinheiro, né? Positiva e negativa. Né? E aí, para pizza também. Pizza é o melhor exemplo, porque além de ser saborosa, né? Dependendo de como for feita, ela é um exemplo de números racionais. Você tem 8 pedaços na pizza, só que não tem como você ter pedaço negativo, tem só como você subtrair 1/8 da pizza se você comer um pedaço dela. E os reais, é mais difícil assim dar exemplo no mundo real, porque ele tem infinitas casas depois da vírgula. Então, o que a gente faz quando a gente se depara com um número real é a gente aproximar. Então, a gente acaba aproximando por um racional. Eu estou falando um círculo. O círculo ele tem o π, o número π que é irracional, portanto, está dentro dos reais. Só que, às vezes, para dar um exemplo assim de algo real, porque real sempre tem uma aproximação, tá? Então, só um minutinho, eu vou... Já venho aqui para... Ok. É o seguinte, ó, esse... Deixa eu só ver o chat aqui. Eu também sou platonista, Marcos Vinícius. 20 mil léguas. Ah, que legal. Eu não li 20 mil léguas matemáticas. Eu vou ver como que é esse livro. Deve ser bem interessante. Ó, esse desenho aqui, ele mostra... É assim, porque teve pessoas que tiveram dificuldade de entender o desenho.
É porque quando você tem essa elipse, né? Ele tá, esse diagrama de Venn, ele está colocando alguns conjuntos dentro de outros, porque você tem os naturais, que estão dentro dos inteiros, que estão tá dentro dos racionais, que está dentro dos reais. Eu Professor, acho que essa visão. Oi. o senhor abriu o diagrama e vai dar para mim exemplificar minha dúvida. A respeito, por exemplo, quando eu quiser fazer alguma anotação e quiser dizer que todos os outros conjuntos estão dentro dos reais, né? Eu uso o termo pertence ou está contido, ou não cabe usar nenhum dos dois termos? Ó, eu vou só adicionar aqui que isso aqui é um diagrama de Venn. Faz de novo a sua pergunta, por favor. Assim, quando eu quero fazer alguma anotação, por exemplo, para dizer que todos os outros conjuntos estão dentro do conjunto dos reais, eu uso o Uhum. termo está contido ou pertence. Ah, perfeito. Isso, perfeito. Então, assim, excelente questão. Ó, lembra que o pertence, o que está à direita é sempre conjunto, mas o que está à esquerda pode ser elemento ou pode ser conjunto, caso você veja subconjunto. O contido sempre é conjunto. Então, excelente questão. Ó, você vai escrever assim: o natural está contido nos inteiros, que por sua vez está contido nos racionais, que por sua vez está contido nos reais. Os irracionais acabaram não aparecendo aqui, mas ele está dentro dos reais. Então você vai escrever assim. Eu vou colocar dois asteriscos aqui para eu incluir no artigo. Isso aqui e a questão do diagrama de Venn, eu vou também mencionar nesse nome, porque é importante, já que estamos falando de conjuntos, saber que existe esse tipo de diagrama. Esse tipo de diagrama, ele permite você desenhar isso aqui, por exemplo, ó. Esse é o conjunto A, esse é o conjunto B, essa parte aqui essa parte em azul é A, interseção B, porque é uma coisa que está tanto em A quanto em B, e essa parte mais, digamos assim, essa, é que eu tô só, ó, essa parte em vermelho, não, vermelho está muito perto, essa parte toda aqui, ó, essa parte em verde significa A união B. Mas isso tudo a gente consegue enxergar fazendo diagrama de Venn, muito importantíssimo, importantíssimo. Que pode ser o conjunto ser desse tipo, é só um exemplo, tá? Ou pode ser que o conjunto C seja assim, o conjunto D seja assim, ou seja, tem interseção nula, né? Não tem interseção. Ou pode acontecer igual aconteceu aqui, mas você tem um conjunto, deixa eu chamar de outro nome, C, D, E, você tem um conjunto F que está aqui dentro, também pode acontecer. Mas tudo isso você vê pelo diagrama de Venn. E esse diagrama de Venn que eu apresentei segue essa coisa aqui. Então, isso, ó, essa anotação, esse desenho, vou colocar uma setinha, mas esse desenho é a parte diagramática dessa simbologia aqui. Então, sua pergunta é respondida desse jeito aqui, ó. Você escreve assim. E aí, só finaliza aqui com essas considerações finais e a gente termina essa parte. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre... Então, assim, por exemplo, deixa eu ver no chat aqui, ó. 32. Estava com dúvida no 32. Isso, o 32 é aquilo mais ou menos que eu falei. Os naturais você quantifica frutas, por exemplo. Os inteiros pode ser dinheiro também, se for quantidade pode, exata, né? R$ 10, menos R$ 10, menos R$ 20. O menos significaria dívida, né? Que você está devendo. A fração para pizza. E os reais é para alguma medida mais
um círculo, por exemplo, envolve número real, porque envolve o π, mais ou menos isso. Só que no mundo real, nosso círculo sempre vai ter uma aproximação. Então, no fundo, a roda da bicicleta, ela não tem um π lá dentro, ela tem uma aproximação do π, entendeu? Isso que eu estou querendo dizer. Mas isso é com relação ao 32. Outra pergunta da Galbiné é se os números reais é a junção dos naturais e inteiros racionais. O exemplo dos reais não poderia ser os exemplos dados anteriormente. Você fala... Não, é porque o real é isso, ele está dentro. Você pode falar... Pode. Teve gente... Eu recebi essa resposta da atividade, que você pode usar os reais para, claro, para contar frutas, para contar o dinheiro, para contar a inflação da pizza. Pode sim. Essa parte dos reais é uma pergunta mais difícil mesmo de responder, tá? Quem respondeu assim tá correto, pode ficar tranquilo. O Lizard então pergunta, no caso eu tenho que associar objetos diferentes? Isso, é só um exercício para associar objetos com o conjunto, só para entender que você teve essa noção de que inteiro tem negativo, associa com dinheiro, porque dinheiro tem o quanto você ganha e o quanto você gasta. Gastar é negativo, ou dever, né, que é pior. Não façam dívidas. E aí é mais para ter essa noção.